Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. Talvez você nunca pensou que um versículo, ou melhor, duas palavras teriam tanto assunto. Tiago 1, versículo 1 diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago, servo. Nos últimos domingos nós temos buscado uma melhor compreensão daquilo que Tiago entendia ao usar para si mesmo aqui o termo servo. Nós já vimos que ele tinha uma compreensão que abarcava a ideia de que a servidão é marcada por submissão, por empenho e por constância. Nesse estudo nós vamos investigar uma quarta característica daquilo que Tiago compreendia como sendo um servo, uma quarta e última categoria. Ou seja, como nós estamos dizendo, nós vamos ver neste estudo uma quarta marca de um servo aprovado. E como introdução e antes de identificar qual a marca que vai ser explorada neste estudo, eu gostaria de destacar que nós estamos na primeira semana de abril e que dentro da cultura brasileira, esta semana é conhecida como Semana da... Alguém sabe? Da mentira. A Páscoa é mais para frente. Por quê? Porque o dia 1º de abril é reconhecido nacionalmente como sendo o dia da mentira. Nesta semana, em especial, pessoas da classe da qual eu faço parte sofrem muito, os pescadores. Afinal, os pescadores têm a terrível fama de serem mentirosos. E, infelizmente, eu tenho que admitir que essa fama, muitas vezes, ela tem os seus fundamentos. Afinal, é comum um pescador pegar um peixe desse tamanho, que quando a gente vê, está desse tamanho. Infelizmente, né? Sabendo desse fato, de que o pescador ele é conhecido como alguém mentiroso, uma cidade vizinha à minha cidade, segundo me contaram, ela desenvolveu um campeonato para pescadores lá na região norte. Neste campeonato, os pescadores subiriam em um palco e quem contasse a maior e mais convincente mentira receberia um prêmio. E nesse ano em especial, o prêmio era maravilhoso, era uma canoa. No dia do campeonato, muitos se esforçaram, mas só um saiu de lá campeão. O campeão foi um senhor que subiu no palco e falou a respeito de um infortúnio que ele tinha sofrido no mar. Depois que ele fechou a boca, todos disseram: esse daí é o campeão, não tem mais discussão. Em sua história, o senhor disse que ele estava no mar, quando de repente ele percebeu que havia um buraco na frente da canoa e que este buraco ele estava fazendo com que a água entrasse em grande medida. Então começou a entrar água dentro do barco, começou a entrar água e ele tentou tirar esta água do barco. Ele se esforçava para tirar a água do barco e quanto mais ele se esforçava, mais a água entrava, mais a canoa estava próxima a naufragar. Ele estava longe da terra e sabia que não conseguiria voltar nadando. Ele sabia que não tinha mais esperança para ele, até que ele teve uma ideia que, segundo ele, salvou a sua vida. O pescador começou a observar que a água estava entrando em muita medida pela frente do barco. Então, ele resolveu fazer um buraco na parte de trás do barco. Aí ele disse que a água entrava pela frente e saía por trás. E assim ele conseguiu chegar são e salvo, segundo ele, no porto. Esse senhor, ele ganhou o campeonato, mas certamente ele perdeu alguns pontos com Deus, né? E por mais que essa história seja fantasiosa, existem pessoas que parecem que têm prazer de ouvir pessoas contando mentiras. Existem pessoas que conseguem se sentar durante horas e horas, ouvindo alguém falar fatos que não são verdades. Existem pessoas que acreditam não somente numa mentira como essa que eu acabei de apontar aqui, mas acreditam em outras mentiras ainda mais absurdas. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que o mundo ele é fruto do acaso. Pessoas que acreditam que não houve um Criador e que toda essa beleza e complexidade que nos cerca, ela é fruto de uma junção de aleatoriedades. Existem pessoas ainda que acreditam que Jesus não existiu e que a Bíblia é um livro qualquer escrito por um amontoado de homens. Existem ainda alguns, estes vão ser o alvo do nosso estudo de hoje,
que acreditam no terrível absurdo de que servir a Deus é algo fácil. Muitas pessoas acham que a vida ao lado de Jesus será um ambiente de paz, de conforto, de amor, sem nenhuma dificuldade. Algumas pessoas acreditam que a vida ao lado de Jesus é um ambiente de liberdade irrestrita, onde se pode fazer e ser o que quisermos. Alguns acreditam que a vida ao lado de Jesus é uma junção enorme de prazeres. Alguns acreditam que Jesus te ama como você é. É triste observarmos pessoas olhando para Cristo e dizendo: finalmente achei alguém que me aceita como eu sou. Mas se você tem notado bem, nestes estudos anteriores, nós temos visto que servir a Deus não é uma tarefa fácil. Afinal, ser submisso é algo complicado. É difícil ter uma vida de empenho. É difícil ser constante. É difícil servir a Cristo e chamar verdadeiramente Jesus de Senhor. Na verdade, o que Jesus requer daquele que o segue é quase impossível. E hoje, eu gostaria de demonstrar ainda mais este fato, observando uma quarta característica de um servo aprovado. Neste estudo, observaremos, novamente por meio das palavras de Jesus, que um servo aprovado é alguém agora, em quarto lugar, que tem uma vida marcada pela autonegação. A quarta e última listada das características de um servo aprovado que investigaremos aqui é a autonegação. Um servo aprovado é alguém que tem uma vida marcada pela autonegação. Nós vamos ver nesse estudo alguns fatos e alguns detalhes sobre esta verdade, mas antes disso nós vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, seja conosco nesta noite, nos auxilie, nos ajude, nos guarde de nós mesmos, nos ajude a entendermos de maneira correta aquilo que o Senhor tem para nos ensinar aqui. Por favor, seja com cada um dos irmãos, seja comigo, Pai. As minhas palavras, elas não têm poder algum se o Senhor não fizer delas um alvo, se o Senhor não fizer delas um depósito de graça. Faça que eu venha receber graça naquilo que venha dizer e que as pessoas que estão ouvindo venham também a ser alcançadas por esse favor imerecido. Nos tire, Pai, de ideias, de projeções mentais construídas por nós mesmos acerca daquilo que o Senhor é, daquilo de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz. Por favor, Pai, nos tire dessas caricaturas do que é o Evangelho, nos tire desta zona de confusão e nos apresente a verdade, Pai, a Tua verdade. É isso que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando o Tiago, ele se descreve como servo, ele tinha em mente alguém submisso a um senhor. Ele tinha em mente alguém empenhado em uma obra. Ele tinha em mente alguém que trabalhava constantemente na obra que tinha sido designada para ele. Somada a essas três ideias, uma ideia que também estava na mente de Tiago era a compreensão de que um servo é alguém que passa constantemente por um processo de autonegação. Um servo verdadeiro não é alguém que vive seus propósitos de um modo individualista. Um servo aprovado não é alguém que escolhe viver por outros que não sejam o seu senhor, mas um servo aprovado é alguém que escolhe abrir mão dos seus desejos, dos seus propósitos, da sua vontade autônoma em prol do serviço que o Senhor lhe conferiu. Um servo, em diversos níveis, é alguém que passa constantemente por um processo de autonegação. Afinal, enquanto ele está em serviço, sua vontade, seus desejos, seus planos, nada disso importa, pois sua missão é fazer a vontade do seu Senhor. Neste estudo nós vamos entender melhor este fato, e nós haremos por meio do texto de Mateus, capítulo 16, somente do versículo 24, verdades importantíssimas sobre esta atitude, a autonegação, que Jesus requer daqueles que o seguem. O contexto de Mateus, capítulo 16, versículo 24, é interessante, porque nesse momento, Jesus está dando uma virada de chave no seu ministério.
O evangelista Mateus, a partir de agora, no seu evangelho, ele não vai mais dar ênfase no ministério público de Jesus, mas o foco agora passa a ser os momentos particulares entre Jesus e os seus discípulos. Na verdade, a partir do versículo 21, Jesus começará a preparar os seus discípulos para a sua morte. Na conversa inicial, nesta nova fase, Pedro, que pouco tempo antes tinha declarado que Jesus era o Messias, agora, depois de ouvir de Jesus que ele partiria e que ressuscitaria depois, começou a questionar Jesus e pedir que Jesus não fosse tão duro consigo mesmo. Pedro chega ao ponto de declarar que Jesus não morreria. A resposta de Jesus então é severa. Ele diz que Pedro está falando palavras inspiradas pelo próprio Satanás e de uma perspectiva humana pela qual ele estava interpretando a situação era um grande problema. Jesus então está reprovando Pedro no contexto dessa passagem. Jesus tinha uma obra a ser realizada e ele tinha que morrer para que a sua obra fosse consumada. Neste ambiente aqui de severa repreensão, Jesus fala não somente da dor que estava reservada para ele, mas fala também da atitude que ele requereria daqueles que o seguissem verdadeiramente. Nesse contexto aqui, dessa virada de chave e desse momento de repreensão, surgem as palavras que a gente lê no versículo 24 do capítulo 16 de Mateus. E o texto vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está claramente registrado um convite. Um convite que não tem um prazo de validade. Um convite que não diz respeito a um evento específico que já passou. Nós temos aqui um convite atemporal, uma exigência solene, um chamado abrangente. Este convite, ele se aplica a um público em especial. Quem? Aqueles que desejassem seguir Jesus. Então, o que temos aqui é um recado de Jesus para todo aquele que se dispõe a lhe seguir. Nesse recado, nós podemos observar que Jesus está exigindo destas pessoas uma atitude que a gente está denominando aqui de autonegação. Contudo, esta autonegação que Jesus exige, ela não é uma atitude superficial, ela não é uma confissão vazia, ela não é um compromisso momentâneo, mas o mestre aqui, ele exige uma autonegação de seus discípulos que tem pelo menos 3 características. Essas características se manifestam através das 3 atitudes esperadas por Jesus de seus discípulos, daqueles que desejassem o seguir. Deste modo, neste estudo, nós veremos 3 características da autonegação que Jesus tem colocado como alvo, da autonegação a qual Jesus nos convida. E a primeira destas características nós encontramos na parte A do versículo 24. Então, sem mais delongas, vamos estudar o texto que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Podemos observar aqui que Jesus nos convida a uma autonegação que é profunda. Jesus aqui está exigindo daquele que o serve que ele abra mão de algo importantíssimo. Este algo não é sua família, este algo não é o seu trabalho, este algo não é o seu dinheiro, mas este algo é o seu próprio eu. Jesus aqui pede algo extremo. O que Jesus solicita aqui é extremamente radical. Jesus está solicitando aqui uma atitude quase que impossível de ser executada. Pois, ao dizer que a pessoa devia negar a si mesma, a ideia que ele transmite é de uma autoanulação, da morte do eu. A informação que temos aqui dá conta de que se você aceitar seguir Jesus, você entrará em uma condição em que você não vai ter mais pensamentos autônomos, em que você não vai ter mais ideias pessoais, em que você não vai ter mais atitudes livres, você não vai ter mais gostos próprios, você não vai ter mais falas independentes, você não vai mais poder ter relacionamentos pessoais num nível em que
o maior pré-requisito para aquele relacionamento seja que a pessoa que está ao seu lado lhe agrade. Você não vai ter mais nada, você literalmente irá morrer, e o agente causador da sua morte será você mesmo. Não de um modo literal, como um suicida, mas de um modo tão profundo, que você não vai mais ser o mesmo de antes. O seu eu vai morrer. Observem o que está sendo exigido aqui. Jesus não está exigindo aqui uma atitude pontual. Ele não está pedindo um compromisso parcial. Mas Ele está dizendo que se você quiser servir verdadeiramente a Ele, você vai ter que ir no íntimo do seu ser. Você vai ter que ir nas profundezas do seu coração, nos recônditos de sua alma. E naquele lugar, você vai observar e destacar todos os elementos. E ali você renegará tudo o que valoriza e vai olhar somente para Ele. Jesus, Ele não está exigindo aqui uma entrega intensa. Ele não está exigindo 99% do seu ser. Ele não está exigindo uma concordância intelectual plena. Mas o que Ele exige aqui é tudo. Ele está pedindo os seus sonhos, Ele pede suas ideias, Ele pede suas posições, Ele pede os seus traumas. Ele exige que você jogue tudo isso fora e que chegue diante dEle desnudo, pobre, vazio. Ele quer que você chegue diante dEle sem nada. O seu eu deve morrer. Você deve negar quem você é. E observem, irmãos, como essa ideia é radicalmente oposta à ideia que tem sido pregada no nosso tempo. Irmãos, hoje nós temos ouvido de diversas fontes, de diversos lados, que nós devemos nos aceitar. Nós devemos buscar não anular nossa personalidade, nós devemos ser quem somos, nós devemos buscar agir de um modo que, se mudarmos, que o alvo da nossa mudança seja nós mesmos. Nós vivemos numa época em que você é constantemente estimulado, motivado, influenciado a se aceitar, a observar o seu ser, observar as características do seu coração e se definir daquela forma, porque você é assim, e as pessoas têm que aceitar que você é assim. As pessoas não devem de nenhuma forma lhe rejeitar por quem você é. Você pode até mudar em algum nível, mas não em quem você é. Você pode mudar em alguma imprecisão, em algum conceito social não ajustado, em algum discurso não polido. Você pode mudar nessas áreas, mas em relação a quem você é, não. Você deve ser aceito e você deve impor isso. É isso que a gente tem ouvido no nosso tempo. Mas a autonegação que Jesus exige aqui, ela é profunda. Ela vai até o fundo do nosso ser e diz: jogue tudo fora. Irmãos, entendam bem. Seguir a Cristo não é entrar numa manada. Seguir a Cristo não é imitar determinadas atitudes até que pareça que você sabe o que está fazendo. Seguir a Cristo não é ser de uma igreja X ou Y. Seguir a Cristo não é uma assimilação superficial de uma verdade, mas seguir a Cristo significa que você tem que morrer para si mesmo. Os seus objetivos se foram. Agora é só Jesus. Suas metas se desfizeram. Agora é só Jesus. Os seus pensamentos se fragmentaram. Agora é só Jesus. Tudo o que você tinha se foi. E o único elemento restante, a única centelha na fogueira da vida, o único ponto de apoio, a única verdade, a vida, o tudo. Tudo é Jesus. Cristo é tudo para você, se você seguir Jesus. E todo o resto se foi. Para quem segue Jesus, não existe a ideia de eu nasci assim. Não existe a ideia de eu cresci assim. Não existe a ideia de eu vou morrer assim. Porque Jesus, ele exige uma entrega total. Jesus exige tudo. E ele exige ser o seu tudo. Ele não vai dividir o seu coração. Ele é espaçoso. Ele não vai dividir o seu coração com a sua família, com os seus projetos, com os seus anseios. Ele vai querer tudo. E neste sentido, uma pergunta que podemos fazer é: você tem oferecido tudo a Jesus? Qual o espaço que Ele ocupa na sua mente?
Em que nível o seu coração está voltado para Ele? Jesus é verdadeiramente o seu tudo. Irmãos, é impossível seguir Jesus. É impossível ser seu servo. É impossível estar no caminho para a Jerusalém celestial se você antes não negar a si mesmo, se você não morrer, se você não passar por uma mudança radical. E negar a si mesmo, por vezes é doloroso, por vezes é difícil. Negar a si mesmo, muitas vezes é uma tarefa que parece ser impossível, e é desesperador quando a gente vê o quanto falhamos nisso. Mas negar a si mesmo, abrir mão de tudo, é o que Jesus exige de você. O povo de Deus é o povo que diz com convicção: aleluia, Cristo é tudo para mim. Quando você se dispõe a seguir Jesus, tudo que você tem é renegado. Você possui apenas Cristo. A autonegação que Ele requer é assim. Ela é profunda. Ela vai até o centro do nosso ser. Ela vai até o fundo do nosso coração. Ela vai até o compartimento mais profundo da nossa alma. E ela se espalha de modo que ela modifica totalmente quem somos. Mas Jesus, neste convite à autonegação, não para por aí. Pois ele continua em seu pedido e exige uma segunda ação que revela mais uma característica desse compromisso que temos, chamado autonegação, desse compromisso que devemos ter, chamado autonegação. E em sua continuação o texto vai nos dizer: tome a sua cruz. Em primeiro lugar, vimos que Jesus nos convida a uma autonegação que é profunda. Em segundo lugar, podemos destacar que Jesus nos convida a uma autonegação que é abrangente. Vamos entender isso melhor. Muitas pessoas interpretam muito mal esta porção deste versículo. Essa má interpretação normalmente se dá em relação ao termo cruz, porque muitos pastores, muitas igrejas, muitos cristãos tendem a entender esse termo cruz como fazendo menção ao sofrimento em termos gerais. Então, o que dizem ao ler este texto é o seguinte: os cristãos, eles têm que aprender a lidar com sua cruz. Neste sentido, você deve aprender a lidar bem com o sofrimento. Alguns dizem que a sua cruz, ela pode ser uma doença. Então, quando você carrega sua cruz, ou melhor, você carrega sua cruz quando você suporta a sua doença. Outras pessoas podem dizer que a cruz é uma crise no casamento. Então eu carrego minha cruz quando eu suporto os problemas que a minha esposa tem sem traí-la ou me divorciar. Seja como for, muitos interpretam essa passagem no sentido de aceitar de bom grado o sofrimento. Então, carregar a cruz é aceitar de bom grado o sofrimento. E embora isso seja verdade, que todos os cristãos tenham que aceitar de bom grado o sofrimento, não é isso que Jesus está dizendo aqui. E para entendermos isso, para entendermos o que Jesus está querendo de fato comunicar, nós devemos considerar um fato histórico daquele momento. Naquela época em que os discípulos ouviram estas palavras, crucificações eram muito comuns. Eram tão comuns que alguns historiadores dizem que em períodos específicos do século I faltou madeira. Sabe por que faltou madeira? Porque a madeira estava sendo usada para a cruz. Será que eles gostavam de crucificar a gente? Uma coisa muito comum lá em Jerusalém e nas cidades onde o Império Romano dominava no século I, eram crucificações. Era um método que o Império Romano encontrou de mostrar ali uma figura pública recebendo sua punição e de dar um fim aos malfeitores. Então, quando os discípulos ouviram falar de cruz, eles associaram a uma ideia bem cotidiana. Eles entenderam bem o que Jesus estava querendo falar aqui. Eles não compreenderam esta cruz no sentido de um sofrimento subjetivo, mas eles compreenderam esta metáfora em relação a uma condição palpável para eles. Quando Jesus fala de carregar a cruz, Jesus não estava falando meramente de uma ação. Ele não estava falando meramente de um ato, mas ele falava de uma condição de vida. E os discípulos entenderam isso, porque os discípulos muitas vezes viram homens carregando sua cruz. E ao olharem para alguém assim, o que eles viram
foi um homem sem uma perspectiva de vida. Então, neste texto, o carregar a cruz, ele não vai falar meramente de uma ação, mas de uma condição de vida. Um homem, ao carregar a cruz, não tinha mais sonhos. Um homem que carregava a sua cruz não tinha mais metas. Um homem condenado que carregava a cruz, ele não tinha mais projetos de vida, ele não estava mais levantando bandeiras, mas aquele homem que carregava a cruz estava focado no seu serviço, entendendo que aquele elemento que ele tinha em seus braços era a única coisa que estava o separando da eternidade. Um homem que carrega a cruz é alguém que só tem mais um serviço a executar antes de se encontrar com seu Criador. Um homem que carrega a cruz é alguém que tem naquele instrumento de morte a única razão pela qual está vivo, porque ele só não morreu ainda, porque ele ainda não terminou de levar a sua cruz até o lugar onde ela vai ficar. Entendendo isso, o que Jesus está comunicando aqui é que aquele que se propõe a segui-lo, ele só vai estar ligado a este mundo pelo serviço que tem para executar. Porque a morte, ela está logo à frente. E a única função do que segue a Cristo no mundo é segurar a cruz. A cruz aqui é a obra de Deus, a cruz aqui é o próprio Jesus. E o que ele está dizendo é que os seus discípulos só estarão do mundo para fazer sua obra, e enquanto fizerem sua obra, a morte está logo à frente, o Criador está logo ali. Segurar a cruz com todas as forças é a única coisa que nos resta fazer nesse mundo antes de nos encontrarmos com a morte. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Claro quanto à condição que você, ao aceitar seguir a Cristo, assumiu. Porque se você se propôs a seguir Jesus, você não tem mais vínculos com esse mundo. Você não tem mais correntes que te prendem aqui. Você não tem mais amarras, ou melhor, o único elemento que lhe prende nessa terra, a única razão de você não querer ir agora para aquele lugar maravilhoso que estamos estudando na nossa EBD, é Cristo. A oração do salvo deve ser como a de David Livingstone, que disse: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo, coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues, e desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Cristo não é um elemento da sua vida. Cristo não é a cereja do bolo. Ele é tudo. Viver neste mundo para você tem que ser Cristo. E a morte, ela é lucro. A âncora do discípulo de Cristo, a corda que o prende nesse mundo, o serviço final, a obra derradeira, o propósito da vida é Jesus. Se você quer seguir verdadeiramente Jesus, você não é mais alguém deste mundo, você não é mais alguém desta terra, e a obra de Cristo é o único elemento que te prende aqui. E se você não tivesse mais a sua cruz, você já estaria na glória. Existe uma anedota que fala de um jovem que ouviu um sermão semelhante a este. E depois de ouvir aquele sermão fervoroso, pregado com o coração, e de passar um tempo em oração, aquele jovem saiu da igreja com uma frase em sua mente. Ele pensava: eu nada possuo, porque eu não sou desse mundo. E ele começou a repetir aquela frase em sua mente. Ele começou a repetir essa ideia: eu nada possuo, porque eu não sou desse mundo. Ele começou a repetir aquilo em loop. E ele ia passando e não estava olhando por onde andava, até que ele chegou diante de um cemitério. E já era alta madrugada. E um assaltante chegou para ele e disse: me dê tudo o que você tem. A resposta imediata daquele jovem foi gritar: eu nada possuo, porque eu não sou deste mundo. O assaltante olhou para ele, olhou para o cemitério e correu. Ele não entendeu, o assaltante não entendeu bem o que a gente está falando aqui, mas esse é um fato. Nós não somos mais habitantes desse mundo.
Nós somos transeuntes que se dirigem à eternidade. E a única razão, o único serviço, o único vínculo que temos com este mundo, o único motivo de estarmos aqui, é o homem da cruz. É a causa de Cristo que nos prende nesse mundo. Irmãos, considerem como isso é radicalmente oposto àquilo que nós podemos observar na vida de muitos, até de alguns que se queixam de serem cristãos. Pois muitas pessoas vivem como se essa vida, como se a vida neste mundo, como se ela fosse eterna. Pessoas vivem presas, vivem amarradas, eles vivem acorrentados pelo mundo. A gente diz, vamos fazer tal coisa, eu não posso, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho minhas responsabilidades. A pessoa está presa, ela não tem tempo para nada, ela parece estar acima da vida cotidiana. Muitas pessoas planejam, elas arquitetam planos, elas traçam metas, elas estipulam objetivos, elas querem aprender, elas querem crescer, elas querem alcançar o sucesso, mas o que Jesus diz é que essa não é a função daquele que o segue, porque a única razão do seu discípulo estar nesse mundo é ele mesmo. Todos os outros elementos devem ser renegados, os tesouros do mundo devem ser desprezados, todas as ideias que você tem, todos os seus pensamentos, seu trabalho, sua família, tudo o que você tem, tudo deve ser colocado em segundo plano, e você deve considerar a condição em que se encontra, você deve considerar quem você é, você deve considerar tudo, e você deve abandonar estas coisas para seguir Jesus. Esta autonegação que Jesus exige, ela é abrangente, porque ela toca em todas as áreas da vida. Na verdade, Jesus é o sentido da nossa vida. A autonegação que Jesus exige de seus discípulos, ela é abrangente, porque ela muda suas perspectivas, ela altera suas prioridades, e ela o faz viver unicamente para Jesus. Ela o faz viver unicamente para Jesus. Por fim, existe uma terceira marca da autonegação que Jesus exige de você. Esta nós podemos encontrar no fim do versículo. Mas, antes de considerarmos ela, vamos recapitular o que já aprendemos nessa noite. Em primeiro lugar, vimos que Jesus nos convida a uma autonegação que é profunda. Em segundo lugar, destacamos que Jesus nos convida a uma autonegação que é abrangente. Vamos então para a última característica identificável neste convite de Jesus. O texto, em sua conclusão, versículo 24, vai dizer: e siga-me. Em terceiro lugar, podemos destacar que Jesus nos convida a uma autonegação que é prática. A autonegação que Jesus ele requer de seus seguidores é uma atitude não meramente intelectual, mas é uma atitude prática. Melhor, é uma atitude genuína, né? Não é meramente uma ideia, perdão. Em primeiro lugar, Jesus estimulou os seus discípulos a abrirem mão de tudo o que tinham por ele. Em segundo lugar, Jesus os convidou a considerarem a sua causa como a única razão de estarem no mundo. Agora, ele tira estes conceitos do mundo das ideias, do campo da disposição intelectual, da concordância mental. Ele tira estas ideias deste campo, do cérebro dos seus discípulos, e coloca estas verdades na vida deles. Pois não bastava para Jesus que os seus discípulos dissessem: nada mais importa, Jesus, só o Senhor. Mas Jesus esperava que isso fosse visto na vida deles. Por isso Jesus conclui aqui o seu convite à autonegação, colocando esta atitude como algo prático. Ele diz: siga-me. Para Jesus, não basta você dizer: Jesus é tudo para mim. Para Jesus, não é suficiente você falar assim: Jesus, eu te amo mais do que a minha vida. Mas Jesus, ele quer ver esta autonegação na prática. Palavras não são suficientes. Discursos bonitos não bastam. Ele quer que você viva para Ele sem se importar com mais nada. Jesus, Ele quer a sua vida. Ele quer cada momento. Ele deseja cada segundo, cada hora. Jesus quer cada batido do seu coração.
Jesus, ele quer ver a sua vida se voltar inteiramente para Ele. Isso é seguir Jesus. Mas você tem seguido Jesus? É fácil falar. É fácil falar bonito. Mas será que a sua vida, ela tem sido vivida inteiramente para Jesus? Entenda, Jesus, ele não é meramente uma verdade religiosa legal. Jesus não é meramente um guru que tem alguns conselhos bons para te dar. Jesus não é meramente uma espiritualidade subjetiva para resolver os seus dramas e as suas crises. Jesus não é meramente uma fórmula para você recuperar o seu casamento que está em cacos. Jesus não é somente um meio pelo qual você pode obter uma cura milagrosa de suas enfermidades, mas o Jesus da Bíblia, o descendente de Adão, o filho de Davi, a estrela da manhã, o pão do céu, a luz do mundo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é uma causa, ele é um propósito, ele é uma razão de viver, mas não somente isso, ele é também um estilo de vida. Você tem que viver Jesus, ele tem que ser a causa de você levantar pela manhã todos os dias. Mas o que vemos muitas vezes é que na vida de muitos as coisas não são assim. Quem é o seu Senhor? É um influencer digital? É uma filosofia? Será que o seu Senhor é uma inclinação política? Será que o seu Senhor é um sonho para o futuro? Ou será que você mesmo é o capitão do seu navio e o Senhor da sua história? Quem é o seu Senhor? Quem é aquele que faz você suspirar de manhã? Quem é aquele que faz o seu coração palpitar mais forte? Quem é aquele pelo qual você está disposto até a morrer? Será que é o seu trabalho? Será que é o seu legado? Será que é a sua família? Quem é o seu Senhor? O que Jesus está dizendo aqui é que se você não segui-lo, se você não viver inteiramente para Ele, você não tem o direito de ousar chamá-lo de Senhor. Jesus, ele quer que você deixe tudo para trás. Ele quer que você considere a causa dele a única razão de você estar aqui. E mais do que isso, ele quer que essa ideia ela saia da sua mente e vá para a sua vida. Porque a autonegação que ele requer é prática. Seguir Jesus não é uma atitude localizada. Seguir Jesus não é uma ocupação de fim de semana. Seguir Jesus é um estilo de vida. Seguir Jesus é algo que se faz da segunda à sexta, em todos os momentos, em todos os ambientes. Seguir Jesus para nós é sinônimo de viver. Eu sinto muito, mas o seu discurso ele pode ser bonito. Você pode dar as respostas corretas para todas as questões, mas se você não o seguir, você é apenas um perdido que fala bonito. Seguir Jesus deve ser algo real, deve ser algo visível, deve ser algo palpável. Todos devem dizer: aí está um homem que serve o Senhor. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore copiosamente, chore desesperadamente, chore continuamente, se o mundo ainda não notou, porque seguir a Cristo é algo real, é algo visível, é algo prático. O seguir a Cristo deve ser visto na decência do seu guarda-roupas. O seguir a Cristo deve ser visto na legalidade dos seus negócios. O seguir a Cristo deve ser visto na sua atitude em momentos de lazer. O seguir a Cristo deve ser visto no futebol. O seguir a Cristo deve ser visto no seu humor, nas suas piadas. O seguir a Cristo deve ser visto em tudo. Deve ser visto por todos, pois seguir a Cristo é a sua missão integral no mundo. Observem que depois de seguir a Cristo, não existe uma outra exigência, porque essa é a tarefa até o fim. Jesus deve ser o seu tudo. Você deve viver para Ele, não para você, pois o convite de autonegação que Ele te faz não é meramente um convite teórico, mas é um convite prático e que demanda uma resposta real. Não adianta de nada você sair daqui hoje dizendo: pastor, que pregação maravilhosa, e amanhã você está vivendo como se Jesus não existisse. Não adianta nada você sair daqui dizendo assim: irmãos, hoje eu fui muito edificado, e amanhã você esquecer e na primeira ocasião você falar o que quiser, da forma que quiser. Não adianta de nada você abrir sua Bíblia, você ler sua Bíblia, você orar,
se você não tiver este compromisso de negar os seus desejos, de negar os seus propósitos, muitas vezes de negar aquilo que lhe dá prazer, de dizer: Jesus, você é meu Senhor. Jesus, ele não quer um amontoado de religiosos que venham para a igreja domingo após domingo. Jesus não quer que você venha aqui bater um ponto. Ele não quer que você se sente nesse lugar somente. Jesus, ele quer ser o assunto da sua boca. Ele quer ser o condutor da sua vida durante todos os momentos, e ele não vai tolerar nada menos do que isso, porque este é o pré-requisito. Depois de falar essas palavras, depois de fazer esse convite, Jesus, na continuação do texto, e vocês podem ler em casa, eu estava com muita vontade de pregar essa continuação do texto, mas eu percebi que a pregação ia ficar com 1h30. Eu disse assim: eu vou ter dó dos irmãos, porque eu estou querendo que essa transição seja aprovada, eles vão ficar cansados. Mas o que Jesus faz aqui, na continuação do texto, é apresentar o ato de segui-lo como sendo o único propósito genuíno de vida. Em seguida, ele aponta para o seu retorno e diz que todos receberão retribuição por suas ações. Gostaria de ter mais tempo e sei que nós teremos uma outra oportunidade para refletir na continuação desse texto. Mas por hoje vamos recapitular o que aprendemos aqui. Vimos nesse estudo que Jesus nos convida a uma autonegação que é profunda. Vimos também que Jesus nos convida a uma autonegação que é abrangente. E por fim observamos que a autonegação a que Jesus nos convida, ela é prática. A vida cristã, ela é uma vida de autonegação. É uma vida onde você abandona seus projetos, seus planos, suas metas, se necessário, sua família. Você abandona você mesmo para seguir Jesus. A demanda de Jesus é extrema. Jesus, ele nos pede tudo. E um servo aprovado é alguém que tem uma vida marcada pela autonegação. E essa foi a verdade que nós atestamos hoje. E antes de finalizarmos esse estudo, eu gostaria que você refletisse bem no que você ouviu aqui. Porque, irmãos, Jesus, ele está pedindo aqui que você abandone seus sonhos. Ele está pedindo que você deixe os seus projetos. Ele está pedindo que você deixe sua família. Se formos mais abrangentes, podemos considerar o que vimos nos estudos anteriores e podemos dizer que ele está querendo que você seja submisso a ele. Ele pede que você se empenhe de uma forma constante. E ele não quer que você pare jamais de fazer isso. Mas essa demanda é tão alta que o nosso coração, naturalmente, ele vai rejeitar essa demanda se uma pergunta não for respondida da maneira adequada. E esta pergunta é: quem é Jesus para me pedir tanto? Em que posição Jesus está para requerer tanto de mim e de você? Porque se você analisar bem, Jesus, ele foi um judeu, um homem que viveu muitos séculos atrás. Ele foi morto como um criminoso qualquer. Então por que este homem pediu tanto? Com que direito ele pediu tanto? De onde vem esta autoridade? Por que foi que Tiago, que era um homem tão importante, se submeteu a ele? Porque Jesus, ele pode pedir com direito que eu entregue tudo a ele? Porque é que Jesus, ele pode pedir para ser o meu tudo? E mais, porque eu deveria negar a mim mesmo, deixar tudo o que tenho para seguir esse Jesus? Essa é uma pergunta profunda. E essa pergunta, ela é a problemática que será respondida na continuação do versículo 1 do capítulo 1 de Tiago. E na próxima semana, no nosso próximo estudo, nós veremos a grandiosa e sublime autoridade de Cristo. Por hoje, eu encerro essa fase de exposições inicial aqui, dizendo que um servo aprovado é alguém submisso, empenhado, constante e que vive em um contínuo processo de autonegação. Mas analisando o que você ouviu nestes últimos domingos, você é um servo aprovado? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por Teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque o Senhor é a primeira nota.
O Senhor é as notas restantes. O Senhor é a canção da nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor nos inspira diariamente. O Senhor é a razão de acordarmos. Os pássaros cantam por tua causa, Jesus. Nos ajude a negarmos a nós mesmos para sermos servos aprovados. Nos ensine, Pai, por meio da tua palavra. Nos ajude. Abençoe os irmãos no restante dessa semana. Que nós venhamos a considerar com seriedade essa verdade que investigamos hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, Pai. Muito obrigado por teu amor, por tua misericórdia, por essa oportunidade de falar aqui. Faça que essa palavra venha a germinar, crescer, frutificar no nosso coração. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos encerrar agora nosso momento de culto, cantando uma verdade muito óbvia nessa pregação. Cantando: Cristo é tudo para mim.